Em apenas 24 horas, o cenário mundial virou de cabeça para baixo novamente. Trump passa de ameaçar esmagar o Irã para anunciar de surpresa que a guerra acabou e que o acordo será assinado no domingo. O que aconteceu exatamente? Por que os Emirados Árabes Unidos correram para buscar a amizade do Irã? É verdade que os Estados Unidos vão pagar 300 bilhões de dólares como tributo ao Irã? Hoje vou revelar para vocês os 14 itens vazados deste próximo acordo, que alguns descreveram como uma grande rendição. Intervalo. Voltamos já. Fiquem conosco. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a este nosso encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios de opinião que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste grande conflito global que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. Antes de entrarmos nos detalhes do episódio de hoje, queridos telespectadores, quero consultar vocês sobre um assunto muito importante. Peço a todos que escrevam para mim, nos comentários abaixo deste vídeo, a sua opinião sobre esse assunto. Como todos sabem, o Marrocos terá em breve, em menos de 3 meses a partir de hoje, eleições parlamentares. Hoje, na verdade, comecei a pensar em participar dessas eleições com o objetivo de representar todo o povo marroquino, ou seja, dentro do parlamento, e liderar uma das comissões políticas dentro do parlamento. Mas minha pergunta para vocês é: vocês acham que isso seria uma boa iniciativa? Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? E por qual partido político? Quer dizer, na opinião de vocês, esse cenário pode acontecer? Não vou falar mais sobre esse assunto agora. Escrevam para mim nos comentários abaixo deste vídeo. Voltamos ao nosso assunto de hoje, que diz respeito a esse conflito entre o Irã e a coalizão Epstein. Hoje temos desenvolvimentos muito importantes, ou seja, em 40 anos e em apenas 40 horas, o presidente americano Trump passou de ameaçar atacar instalações de energia e infraestrutura iranianas, e assim por diante, para anunciar que encerrou a guerra. Pronto, e que há um acordo pronto que será assinado até o final desta semana, exatamente no domingo, de acordo com alguns vazamentos. Desta vez, talvez as coisas sejam completamente diferentes. Talvez esse acordo realmente seja assinado, porque hoje, de fato, há uma série de indicadores que realmente sugerem que a assinatura do acordo está próxima. Entre esses indicadores, por exemplo, esses movimentos dos Emirados Árabes Unidos, esses movimentos que aconteceram durante os últimos 2 dias. Então, quem quiser entender as próximas tendências políticas no Oriente Médio, só precisa observar os movimentos dos Emirados Árabes Unidos. Há 2 dias, senhores, ocorreu um encontro nos Emirados Árabes Unidos entre o ministro das Relações Exteriores local e o representante dos Estados Unidos na ONU. Esse encontro representou um ponto de virada para a região, um ponto de virada para os Emirados Árabes Unidos. Porque logo após esse encontro, foi detectado um avião dos Emirados indo em direção à capital iraniana, Teherã. Depois, surgiram relatos dizendo que o avião dos Emirados transportou dinheiro para o Irã. Hoje, a agência israelense Kan 11 revelou que os Emirados enviaram ao Irã a quantia de 3 bilhões de dólares. Além disso, todos perceberam durante essa escalada que a região viveu nos últimos 2 dias. O Irã não atacou de forma alguma os Emirados. Desta vez, o Irã atingiu alvos no Kuwait, no Bahrein, na Jordânia, no Iraque, mas não atacou os Emirados. Não enviou sequer um míssil para os Emirados. E isso é o contrário do que acontecia antes, pois os Emirados sempre estavam no topo desses alvos definidos pelos iranianos. Todos esses são indícios que sugerem que houve uma aproximação repentina entre os Emirados e o Irã nas últimas horas.
Talvez os Emirados tenham se convencido completamente de que não há sentido em continuar esse confronto, que a ameaça iraniana de apagar países da região pode ser uma ameaça real, uma ameaça séria. Os Emirados se convenceram disso, então cederam e buscaram a boa vontade do Irã. Até mesmo a mídia dos Emirados não ataca mais o Irã hoje com aquela visão hostil que teve durante toda essa guerra. Está claro que eles pediram a ajuda do Irã e depois enviaram ao Irã essa quantia de 3 bilhões de dólares. Como um sinal de reconciliação, e aqui prestem bastante atenção, essa mudança na posição dos Emirados não poderia acontecer sem a aprovação dos Estados Unidos. Ou seja, só depois de terem certeza de que o acordo com os Estados Unidos está realmente próximo ou se tornou inevitável. Que Trump, ou seja, não tem outra opção a não ser aceitar esses termos que o Irã concordou. Os Emirados, ou seja, receberam sinais que confirmam que a assinatura do acordo está chegando nos próximos dias ou até nas próximas horas. Então correram para buscar a aproximação com o Irã antes desse acordo também. Entre os sinais que confirmam isso está o fato de que desta vez não é só o Trump. Quem diz que o acordo está próximo é o Trump, como expliquei antes. Ele disse isso mais de 37 vezes e nada aconteceu. Mas desta vez, quem está dizendo isso é o Paquistão, o Catar e até mesmo o Irã. O Irã confirma isso, diz que o acordo está prestes a acontecer, que houve consenso sobre os termos desse acordo. Autoridades iranianas confirmaram que o acordo está prestes a acontecer. Claro, isso se Trump não mudar de ideia, é claro. Então, naturalmente, todos vão se perguntar como será esse acordo. Quais são os termos desse próximo acordo? Hoje, houve vazamentos que revelaram os termos desse próximo acordo. Vazamentos que especificam os 14 pontos presentes nesse acordo. A agência de notícias MER do Irã revelou, citando uma fonte da equipe de negociação iraniana, os detalhes mais recentes desses termos. É claro que essa fonte é confiável e está a par dos detalhes desse acordo. Então, quais são os termos presentes nesse possível acordo? Ou seja, o primeiro ponto, talvez já tenhamos falado sobre isso, mas hoje isso se confirma como o primeiro ponto. Encontramos a cessação imediata e permanente da guerra ou das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano. A cessação imediata da guerra e de qualquer agressão. Como? Seja qual for o segundo ponto, vemos o compromisso dos Estados Unidos de não interferir nos assuntos internos do Irã e de respeitar a soberania do Irã. Ou seja, os Estados Unidos devem parar todos os planos que visavam derrubar o regime no Irã, ou seja, planos para inflamar a situação interna, convocar protestos, incitar o caos e outras ações, como apoiar a oposição também. Após assinarem esse acordo, os Estados Unidos vão parar essas ações. Uma pessoa comentou em uma página que uma investigação será iniciada na região. Portanto, isso explica o motivo dessa aproximação dos Emirados em relação ao acordo. As coisas não vão parar por aí, ou seja, depois de assinar o acordo, outros países, vão correr para normalizar as relações com o Irã. Eu já disse isso antes e confirmo e reafirmo hoje. Todos os países da região e do mundo vão correr para normalizar as relações com o Irã. Se esse acordo for assinado, a relação entre o Irã e todos os outros países do mundo, sem exceção, será normal. O terceiro ponto também fala sobre o levantamento total do bloqueio marítimo ao Irã pelo governo em até 30 dias. Ou seja, dentro de 30 dias, o bloqueio marítimo imposto ao Irã pelos Estados Unidos hoje deve ser totalmente removido. E esse ponto está relacionado ao próximo ponto, que fala sobre a abertura do Estreito de Hormuz também em 30 dias. Ou seja, o Irã abre o Estreito de Hormuz e, em troca, os Estados Unidos levantam o bloqueio marítimo. Mas aqui, prestem bastante atenção, esse ponto fala claramente que a abertura do Estreito de Hormuz será de acordo com os arranjos definidos pelo Irã,
ou seja, da forma que o Irã considerar adequada. E, claro, isso incluirá impor condições como o pagamento de taxas especiais para inspeção, segurança e assim por diante. O quinto ponto compromete os Estados Unidos a retirar suas forças da região. Esse ponto talvez não esteja exatamente claro. O que isso significa exatamente? Será que isso inclui todas as forças, até mesmo aquelas presentes nos países da região, nos países do Golfo, ou se refere apenas às forças navais destacadas, ou seja, próximas ao Irã, quer dizer, esses porta-aviões, destroyers e coisas do tipo? E o mais provável é isso, porque há outro ponto, que é o 10º artigo, sobre o qual também vamos falar hoje, vamos revelar hoje, que esclarece exatamente o que ele quer dizer com isso. Então, antes disso, claro, encontramos o 6º artigo. O 6º artigo fala sobre a remoção total das sanções impostas ao petróleo iraniano, além de conceder ao Irã o direito de acesso total às suas receitas do petróleo, ou seja, qualquer petróleo que o Irã vender. Após a assinatura deste acordo, o Irã receberá as receitas sem qualquer objeção ou sanção, sem as sanções deles. E talvez isso aconteça, claro, na moeda que o Irã desejar, até mesmo em dólar americano, se assim quiser. O 7º artigo fala exatamente sobre as indenizações de guerra. Fala sobre obrigar os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos a apresentarem um plano de reconstrução no Irã no valor de não menos que 300 bilhões de dólares. Então aqui eles encontraram talvez uma fórmula diferente para que os Estados Unidos, a superpotência mundial, não pareçam estar pagando tributo ou indenizações de guerra ao Irã Islâmico. Então eles colocaram esse governo, encontraram essa fórmula, criaram essa fórmula, que haverá um fundo para a reconstrução do Irã e os Estados Unidos, junto com esses países aliados, os países da coalizão de Ibsen, serão obrigados a reunir uma quantia não inferior a 300 bilhões de dólares como contribuição para a reconstrução do Irã. O 8º artigo também fala sobre a remoção completa das sanções impostas ao Irã. Porque nos artigos anteriores falamos sobre o fim do bloqueio marítimo, falamos sobre o levantamento das sanções ao petróleo iraniano, falamos sobre o pagamento das indenizações ou desse tributo. Mas o 8º artigo garante a remoção completa das sanções impostas ao Irã, porém ele estabeleceu uma condição. Qual é essa condição? Essa condição é chegar a um acordo final sobre o programa nuclear iraniano. O artigo diz que há um prazo de 60 dias de negociações que começará após a assinatura deste acordo. Negociações sobre o programa nuclear iraniano. Quando um acordo for alcançado, os Estados Unidos então suspenderão completamente todas essas sanções impostas ao Irã. O 9º artigo obriga o Irã a cumprir o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ou seja, é como um compromisso de que o Irã não se retirará desse tratado. Porque durante esse conflito, se todos se lembram, houve muita conversa vinda de dentro do parlamento iraniano, de alguns líderes iranianos, falando que o Irã se retiraria desse tratado. Mas está claro que os Estados Unidos adicionaram esse artigo para garantir que o Irã não se retire desse tratado. E assim é um compromisso de não produzir armas nucleares, de não obter armas nucleares. O 10º artigo compromete os Estados Unidos a não reforçar seu poder militar na região durante todo esse período de negociações. Esse é o 10º artigo sobre o qual eu disse que falaríamos hoje. Isso significa que garante ao Irã que a guerra não voltará após o término desse período, 2 meses de negociação. Porque talvez os Estados Unidos queiram esse acordo apenas por hoje, ou seja, como um tempo suficiente para reforçar novamente seu poder militar, para então voltar com uma operação militar ainda mais forte contra o Irã. Então, o Irã aqui adicionou essa cláusula, obrigando os Estados Unidos a manterem as questões militares na região como estão hoje. Os radares destruídos devem permanecer destruídos, os sistemas de defesa aérea destruídos devem permanecer destruídos, os aviões que foram destruídos não podem ser substituídos por outros aviões, ou seja, qualquer reforço dessas forças presentes na região é rejeitado, de acordo com essa cláusula. A cláusula 11 fala sobre os ativos iranianos que devem ser liberados, o dinheiro que os Estados Unidos devem liberar hoje, conforme o desejo do Irã.
Ou seja, exatamente desde o início dessas negociações ou desta proposta, há 12 bilhões de dólares que os Estados Unidos devem liberar imediatamente após a assinatura do acordo, e outros 12 bilhões de dólares que serão liberados durante este próximo período, ao longo dos próximos 60 dias. O item 12 também fala sobre a criação de um mecanismo para monitorar a implementação deste acordo. O item 13 fala que o acordo final deve ser acompanhado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Isso é muito importante. O Irã quer garantir uma base legal forte que o proteja diante da comunidade internacional, de modo que o acordo seja aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Ela sabe que os Estados Unidos ou a coalizão de Epstein, em geral, não são confiáveis. Ou seja, é bem possível que esse acordo seja rompido a qualquer momento, com a volta das sanções ou até mesmo da guerra, como já ocorreu antes. Ou seja, quando um presidente é substituído por outro. Por isso, eles adicionam essa cláusula para que o acordo seja um acordo final, aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Depois, temos a cláusula 14, e a última cláusula confirma que o início das negociações finais, ou seja, as negociações sobre o programa nuclear iraniano, só acontecerá depois que essas cláusulas anteriores forem cumpridas. Como a liberação dos ativos iranianos, 12 bilhões de dólares em cada uma das duas etapas, seguida do fim das sanções sobre o petróleo iraniano e do bloqueio marítimo. Ou seja, quanto mais rápido os Estados Unidos avançarem com essas etapas, mais rápido começarão as negociações finais. E é isso que o Irã quer, que haja negociações finais. Isso é o que importa. O que importa para os Estados Unidos hoje, desculpe, e isso também garantirá ao Irã um compromisso americano, como eu disse, rápido, com as cláusulas desse primeiro acordo. Essa cláusula 14 também especifica exatamente as questões que serão discutidas nas negociações finais, que estão relacionadas ao futuro do urânio iraniano, o urânio altamente enriquecido, depois a questão do enriquecimento de urânio em solo iraniano, ou seja, os percentuais permitidos de enriquecimento dentro do território iraniano. O compromisso do Irã com isso estará em discussão nas negociações finais, depois a reconstrução da economia iraniana e o levantamento total das sanções. Enquanto isso, é claro que não haverá negociação sobre o programa de mísseis iraniano ou sobre os chamados grupos aliados do Irã na região. Isso era antes da guerra, mas hoje existe uma nova realidade que o Irã está impondo. Qualquer pessoa, independente do nível, ao conhecer esses itens, os 14 itens que serão assinados, como dizem a maioria dos meios de comunicação internacionais, com certeza mostrará de forma clara quem é o vencedor nesse conflito. O Irã permaneceu firme até o último suspiro. Trump. Talvez ele tenha feito essa última dança que acompanhamos durante esta semana, mas no final percebeu que a situação ficou ainda mais difícil. Portanto, não há outra opção a não ser aceitar as condições iranianas e assinar esse acordo. Há quem diga que a assinatura desse acordo será no domingo, no próximo domingo. No entanto, a rede americana CBS disse, citando fontes americanas bem informadas, que a assinatura do acordo será no início desta semana e não no final desta semana, ou seja, no início desta semana. O importante é que esta é a primeira vez que as coisas realmente caminham para a assinatura do acordo, porque, como eu disse, há indícios que talvez confirmem isso. E tudo o que dissemos antes é realidade, é verdade, e está se confirmando hoje. Porque Trump está vivendo um verdadeiro dilema, ou seja, toda vez que ele toma uma medida para sair desse dilema, ele se encontra em outro problema ou afunda ainda mais nesse atoleiro iraniano. Mas claro, resta apenas uma coisa, que é realmente confirmar os termos desse próximo acordo, porque agora estou falando. O que falamos hoje são apenas vazamentos vindos da mídia iraniana, que foram repassados por vários meios de comunicação americanos e internacionais, e assim por diante. Mas o presidente americano Trump fez hoje uma declaração dizendo que esses termos vazados não têm relação com os termos reais
que foram acordados. E Trump é conhecido por suas declarações serem sempre contrárias à realidade, então não dá para afirmar nada com certeza agora. Vamos ver se esses realmente são os termos do acordo ou se existem outros termos. Será que realmente haverá um acordo ou haverá outros desdobramentos diferentes? Tudo ficará claro nas próximas horas e voltaremos, se Deus quiser. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!